Olá, boa noite a quem está assistindo ao Produção Aberta. E o assunto de hoje é quantidade versus qualidade. O assunto mais falado para quem trabalha em agência ou produtora. É como produzir mais e manter a qualidade. Produzir em quantidade sem perder a qualidade. Será que isso é possível? Né? Essa é a maior crença limitante e ainda é a dúvida mais antagônica que existe para quem quer produzir trabalhos de alta qualidade. Então, a minha ideia aqui hoje é trazer uma visão, não é uma afirmação, não é uma verdade absoluta, mas é uma visão para analisar, que é tirar o mito da sua cabeça, de que quantidade e qualidade não podem andar juntos. Ou você opta por quantidade, ou você opta por qualidade. Será que é uma verdade? Então, para quem trabalha com criação ou com produção, muitas vezes existe esse mito de que a quantidade ela não pode estar atrelada à qualidade. Né? Se eu produzo muito, eu diminuo a minha qualidade. Se eu aumento, e vice-versa, né? Então, a primeira definição que a gente tem que ter na cabeça é o que é quantidade. É mais fácil definir quantidade do que qualidade, certo? Quantidade, ela está ligada à mensuração clara, né, do processo em si. Né? Você tem que ter uma mensuração do processo. Como é que você define uma grande quantidade e uma pequena quantidade? Geralmente está ligado intrinsecamente ao tempo. Né? Vou dar um exemplo claro aqui. Se você fala, eu tenho que produzir uma imagem. Bom, a quantidade é pequena, uma única imagem. Mas você tem 5 minutos para produzir essa imagem. Já é uma quantidade alta para o tempo, certo ou não? Outro exemplo, eu tenho 15 imagens para produzir, mas eu tenho 1 ano para produzir essas 15 imagens. Puxa vida, a quantidade passou a ser baixa. E o tempo é o que determina a mensuração de quantidade versus qualidade. Então, dependendo do tipo de imagem que você vai produzir, ou um filme, ou qualquer produção, fica claro que o tempo é o fator determinante para você determinar o que é quantidade versus a qualidade. E apontar quais são os critérios que você vai colocar ali para dizer o que é uma boa qualidade, uma alta qualidade, um trabalho de excelência e a capacidade produtiva sua do trabalho, né? Então, só é possível mensurar a qualidade se você tiver determinação do tempo, né? Estabelecer o tempo para falar se é uma quantidade alta ou baixa. Também está diretamente ligada à capacidade técnica de execução, né? Quantidade, num tempo determinado, você pode executar de forma rápida. Um exemplo, um storyboard. Quem é ilustrador já está bem acostumado a manter a qualidade e executar num tempo baixo, né? Então, ele é capaz de fazer, o ilustrador é muito capaz de fazer um trabalho de qualidade e quantidade. Muitas vezes você tem ali 10, 15, 20 quadros para fazer e esse profissional vai virar uma noite, num dia para o outro, ele entrega esse trabalho. Né? A prova de que qualidade e quantidade podem caminhar juntos são as maiores agências do mercado. Né? Você tem aí um volume grande de agências e de produtoras também, e que são as queridinhas do mercado. Né? Elas entregam valores e trabalhos criativos, atendendo dezenas, às vezes centenas de clientes, agências globais, produtoras multinacionais que atendem diversos clientes e não perdem o foco na qualidade. Vamos ver uns exemplos? Agências, vamos lá para as nacionais. A gente tem África, trabalho de altíssima qualidade. Almap, dezenas de vezes eleita a melhor agência do mundo. DPZ, Young Rubicon, Thompson, Ogilvy, que eu tive o privilégio de trabalhar nessa agência maravilhosa. RGA, InNotion,
uma agência funciona como uma house, mas é global. Publicis, Macan, Adam Eve, Droga 5, são exemplos de agências de performance alta, que produzem muita qualidade, acima de tudo, e também tem quantidade de clientes, quantidade de trabalhos, job na mesa é o que não falta. E aí a gente pensa em grupos, né? Como é que esses grupos globais funcionam de forma orquestrada, atendendo quantidade e qualidade. WPP, BBDO, DDB, TBWA, todos esses grupos têm agências espalhadas no mundo inteiro e nenhuma delas abre mão da quantidade e da qualidade, né? Quem trabalhou em agência grande ou trabalha sabe que job em cima da mesa nunca falta. Tem lá um calhamaço ali, um bolinho de trabalhos para executar. Isso é volume. E a qualidade do trabalho que essas agências ou as produtoras soltam é baixa? De jeito nenhum. Não cai nunca. Elas têm um padrão, um critério muito estabelecido, né? E as produtoras? Que tipo de produtora tem que consegue soltar trabalho em quantidade e em qualidade? Tem a Man vs Machine, a Double Negative, que é a DNEG, né? A Buck, que é a menina dos olhos, pelo menos para mim, é a produtora mais invejada por mim, no bom sentido. E das nacionais, o que a gente tem aí de produtora muito grande, que causa inveja no mundo inteiro? Light Farm, Vetor Zero, Platinum, são produtoras de ponta. E se você entra no site de cada uma delas, você vai ver um volume gigantesco de trabalho com qualidade insuperável. São profissionais que causam inveja no mundo inteiro, né? Mas tudo bem, aí você vai se perguntar, pô, eu trabalho numa agência menor, ou eu trabalho numa pequena produtora. Como é que eu enxergo isso dentro do meu mundo? Eu não sou o grupo WPP e também não sou a maior agência do grupo deles. Como é que eu trago isso para a minha realidade, que é uma grande dificuldade, né? A primeira coisa é a percepção de trabalho, né? A percepção da qualidade do trabalho, né? Essa crença ela acaba impedindo que algumas agências ou produtoras consigam crescer e expandir, principalmente o seu volume de trabalho e de clientes, a sua carteira de clientes. Em geral, todo mundo acha que vai perder qualidade se prezarem muito por quantidade. E o inverso também acontece. Outro fator de impacto é o aumento de faturamento. Como é que eu aumento o faturamento se eu só focar em qualidade e reduzir o volume, né? Vamos ver uns exemplos de quem trabalha. Vamos fugir um pouquinho dessa esfera, tentar enxergar fora do nosso mercado. Quem é que trabalha produzindo quantidade e qualidade e é bem sucedido? Vamos pensar, se trouxer aqui, se a gente fizer um exercício de trazer para o nosso mundo da comunicação, tem uma empresa muito grande chamada Rock Content, ela me chamou muita atenção pela quantidade de conteúdos digitais que ela produz e de qualidade. O que ela vende é performance para os seus clientes, né, de colocar eles num ponto alto de ranqueamento no Google. Veja, ela produz uma quantidade imensa. Eu trabalhei numa agência que eu considerava uma agência grande até, porque tinha cerca de 100 funcionários, e eu fiquei surpreso ao saber, na época que eu tive contato com a Rock Content, que ela tinha mais de 600 funcionários. A dimensão é enorme, a larga escala. E mesmo assim, ela produz um trabalho exclusivo, ele é feito sob medida para cada cliente, não é copy-paste, mas tem um processo, ela é pautada em processo. Vamos fugir um pouquinho do nosso mundo e pensar numa montadora de carros, por exemplo. Como é que a Toyota consegue produzir ainda o Corolla e ser o carro mais vendido no mundo? Ela produz em quantidade e um produto de excelente qualidade. O que acontece? É um processo de
Projeção, né? O projeto é muito bem feito e a execução é em escala. Será que isso aí dá para trazer para o nosso mundo de produção, de criação? Mais um exemplo claro de como é possível produzir em quantidade e qualidade. Netflix. Netflix é o melhor exemplo que a gente tem. Quem assina a Netflix, abre, vai ver uma quantidade de opções infinita de seriados, filmes, e todos os novos seriados, toda a produção do Netflix é feita com altíssima qualidade. Como é que eles conseguem produzir tanta coisa com tão alta qualidade, né? Essa percepção está nos nossos olhos, de quem está do lado de cada tela, né? Outro exemplo, McDonald's. Ó, simples assim. Alguém fazia um hambúrguer artesanal, fazia muito bem feito, e enxergou a possibilidade de transformar aquilo em produção em escala. E a qualidade, ela é um critério estabelecido. Você pode até não gostar do McDonald's, mas dizer que ele foge à regra é impossível, né? Já está muito bem estabelecido. Então, voltando lá, a percepção de qualidade, né? Ela está ligada à expectativa do cliente. Aí a gente tem que sair do nosso olhar, virar o jogo e passar a enxergar com os olhos do cliente, como ele enxerga a qualidade, né? Não basta a gente dizer o que é bom, o que não é bom, sendo que o crivo final é do cliente. Aí tem um princípio de administração que eu levo como regra para mim, quando eu fiz a pós-graduação em administração de empresas. Eu acho que esse gráfico que está na tela foi a grande valia do meu curso. Assim, entender como é o processo contínuo de criação e construção de qualidade. Então, no topo da pirâmide, a gente tem o resultado, que é o resultado financeiro. Toda empresa, todo profissional trabalha para ganhar dinheiro, certo? Na base da pirâmide, lá no começo, a gente tem pessoas. O que é uma empresa? Uma empresa não são 4 paredes e um teto, né? Não é formada por máquinas, simplesmente computadores ou máquinas de produção. A empresa é formada por pessoas, um conjunto de pessoas com o mesmo ideal, né? Pautada basicamente nisso. Como essas pessoas são capazes de construir resultados. E para chegar lá, pessoas criam processos, todo mundo caminhando junto, na mesma direção, focado em processos. Esses processos criam valor, e o valor gera cliente. A única forma de você construir uma carteira de clientes é você ter pessoas capacitadas, processos estabelecidos, gera cliente, e o que acontece no final? Resultado no bolso de todo mundo, dinheiro. Com o resultado, você estabelece um padrão de qualidade. Com esse padrão de qualidade, você volta para esse ciclo que ele é contínuo, não tem fim. Então, essa pirâmide, ela é randômica, né? Ela começa, mas nunca termina. Quando você chega no topo de um resultado, você já estabelece um patamar acima, né? Joga o sarrafo para o alto. E com mais recursos financeiros, você consegue contratar mais e melhores pessoas, definir melhor ainda os processos, conseguir clientes maiores e melhores, e, adivinha, resultados financeiros melhores. Aí a qualidade sobe de novo e você vai construindo as suas estrelinhas ao longo do tempo. Então, você ancorar a qualidade e dizer, não, eu não sou capaz de fazer quantidade e qualidade, já é uma forma de você terminar o processo onde começou, né? Vai terminar nessa pirâmide aí. A percepção de qualidade que a gente estava falando, voltando aqui, a percepção, ela está diretamente ligada à expectativa do cliente, né? E lembrar que a qualidade, ela não é estática, a qualidade, ela é mutável. Como assim?
Vamos pensar num atleta de alta performance, por exemplo, né? Ele vai fazer a atividade de pulo, um exemplo. Então, o que ele faz? Ele estabelece um sarrafo, uma vara, e começa a treinar, né? Primeiro ele faz um pulo, não atinge o alvo. Vamos dizer que esse sarrafo seja o nosso nível de exigência de qualidade. No segundo, ele esbarra nesse sarrafo. No terceiro, ele traspassa esse sarrafo. O que ele faz depois? Ergue a régua, um pouquinho mais alto. E de novo, o primeiro ele passa um pouquinho abaixo, o segundo ele bate, o terceiro ele passa o sarrafo. E assim vai até chegar num nível de excelência em que muita gente ficou para trás. Todo mundo ficou esperando e o bonde passou. Você não vai conseguir chegar no nível em que aquele atleta de alta performance chegou, né? Então, não dá, em hipótese alguma, para sacrificar a qualidade somente por faturamento, e também não é possível sacrificar o faturamento em prol da qualidade. E aí, como é que a gente desconstrói essa dicotomia? Produzindo mais e melhor, né? Que é esse ciclo contínuo que eu apresentei aqui. Aí chega a hora de virar o jogo, que é enxergar o mercado de uma forma diferente. Como é que a gente pode ver o nosso negócio, o nosso tipo de trabalho, que é criação, produção. Eu estou do lado hoje da produção, não mais da criação. Trabalhei em agência durante um bom tempo, mais de 12 anos trabalhando em agência. Depois eu virei do lado de lá do balcão e passei a trabalhar com produção. Primeira coisa que eu vejo é uma lição de que nosso trabalho não é arte, é indústria. Não é à toa que a gente é classificado como indústria cinematográfica ou indústria gráfica. E nunca foi classificado como artesanato. Nosso trabalho ele não é artesanato. Ele é diretamente processo. Como é que você faz uma quantidade X de trabalho, e não pode ser baixa, a produção não é baixa, e ainda uma quantidade alta para gerar recursos. A primeira coisa aí que tem que lembrar é que não existe improviso. Nada em agência, em criação ou produção é feito pelo improviso. É tudo planejado, é tudo ensaiado, orquestrado, e tem que funcionar no dia da produção como um balé, né? Então, quantidade e qualidade não é um ou outro, tem que ser um e outro. Os dois têm que andar juntos, né? E aí toda essa informação, esse blá blá blá, tem que entrar no seu bolso, entrar na sua mente e se transformar em algo prático, né? Então, lembrando que feito é melhor do que perfeito. A expectativa do cliente tem que ser atendida, né? É importante chegar no resultado que o cliente está esperando, não o que você tem na cabeça, para construir critérios claros do que é a qualidade que você espera, né? Lembra do exemplo do McDonald's lá? Eles estabeleceram um critério de qualidade, um critério de excelência, que eles julgam ser excelente, e atraem um público. O mesmo vai acontecer com você, vai criar um critério de excelência, de qualidade, e principalmente de processo. Eu sempre toco nessa tecla do processo, porque é o mais importante de tudo, né? Quando a gente fala de qualidade, não é a entrega do arquivo final, não é só o JPEG e o MOVE que vai para o cliente, é todo o processo de ponta a ponta, desde o orçamento até, por fim, a entrega. E também tem o pós-venda, né? Qual é o feedback que você colhe do trabalho? O que mais? Um exemplo importante aqui, bem legal, já falando de processo, antes de eu mostrar um exemplo prático. A agência de propaganda é um exemplo de processo muito claro e definido de como funciona. Ela é quase um método industrial. Você tem a equipe de vendas, né, que geralmente é a prospecção, que a gente chama. Então, prospecção faz a captação de clientes. Aí você entra numa concorrência, por exemplo. Aí, nesse momento, você já tem que começar a entender o que é qualidade e quantidade, para entregar um trabalho que encante.
Mas você tem o processo de atendimento, que vai coletar todas as informações do cliente, o briefing, aí ele passa para o tráfego, que vai unir todos os trabalhos de diferentes grupos de atendimento, com diferentes contas e clientes. Aí você tem a criação, que vai passar a executar. Dentro da criação, que é o processo, a parte da agência que é menos, como que se diz, a palavra, automatizável, né? É um processo criativo que pode levar dias ou horas, depende da dificuldade do trabalho, né? Mas ali dentro já tem um processo também da criação, né? O diretor de arte, o redator vão para a salinha, tem a ideia, criam, validam para o diretor de criação, depois vai para a execução do layout, e tudo isso é um processo, não deixa de ser um processo de montagem do trabalho. Aí tem o planejamento também, que antecede a criação, tem volta para o atendimento, que vai apresentar o trabalho, vai validar isso com o cliente. Depois disso vem a produção. Gostei de tudo, agora é hora de produzir. Então, mais um jeito de organizar o processo é a divisão que tem entre criação e execução, criação e produtora. A agência cria e a produtora produz. Aí vamos para um exemplo prático de quantidade e qualidade, como é que funciona no trabalho de produção. Vou focar aqui em produção, que é meu métier. Eu separei 2 exemplos aqui, vou mostrar na tela, aqui no separadinho, os arquivos brutos mesmo. O primeiro é o de TAIF. De TAIF é um trabalho curioso, porque ele tem um volume gigantesco, né, de produção. Então, tudo isso aqui que está na tela são fotos de produto que a gente produziu, eu e meu time, né, Márcio Suzuki, Paulo Fazanella, Constantino também participou. São exemplos de produtos que a gente clicou. Só que antes de começar a produção, o que a gente fez foi validar com o cliente o que é a qualidade esperada. Se eu tenho uma quantidade grande para produzir, é interessante eu validar com o cliente qual é o nível de excelência que ele está esperando. O primeiro passo desse trabalho foi fazer um shooting, que é uma sequência de imagens em que a gente define ali qual é o ângulo que vai ter a foto, como a gente vai trabalhar foco, desfoque, enfim, todos os detalhes de produção antes de ir para a pós-produção, né? A etapa que antecede a pós-produção. Deixa eu mostrar aqui um outro. Ó. Aí vai para o pré-light. Todas as imagens teriam que funcionar em fundo preto. Se vai funcionar em fundo preto, já vamos clicar para ver como é que é essa fusão. E aqui tem as fotos brutas que a gente separou para mostrar para o cliente. Esse nível de qualidade te agrada? Se sim, eu vou dimensionar exatamente o tempo que eu vou levar para executar esse trabalho até a entrega final. Né? Além disso, além da foto principal, a gente tinha diversas outras fotos que são da parte de trás do trabalho, né, do produto. E decorre de todo esse volume gigantesco de trabalho, né, que seria aplicado nas embalagens posteriormente. Tem a foto da frente, né, a imagem frontal, e 3 imagens no final. Todo o processo foi dividido com o cliente, e depois de validado, aí é soltar o dedo, mão na máquina, e para cada produto fazer as suas variações. Secador, chapinha, enfim, o que mais tem aqui? São 4 linhas de produto, cada uma delas tem uma característica diferente, por são para públicos diferentes, né? E aí vai produzindo, a gente apresenta para o cliente também o método de trabalho, desde a pré, o durante, né, a foto bruta, para o cliente ver,
e com pós-produção depois. Esse é o resultado final do trabalho, como é que a gente apresenta o trabalho final depois de produzido, né? Já vai direto para a ambientação das imagens. Esse trabalho especificamente de TAIFF foram mais de 200 fotos produzidas e durou o período de 3 semanas. Foi o tempo que a gente teve para produzir tudo isso. Como é que faz? Processo. Volta lá em processos e divide a equipe. Enquanto um faz a parte da frente das embalagens, outro vai para a parte traseira das embalagens, divide o processo de pós-produção e dá sequência no jogo. O outro trabalho que eu separei aqui é um bem mais curioso, que é a produção automotiva. Como é que faz a produção de foto de carro, né? Pensando em processo, o cliente solicita uma foto de carro, mas eu sei que existe a possibilidade do cliente utilizar essa foto depois numa ambientação. Vamos dizer que ele queira colocar esse carro posteriormente numa imagem externa, que pode ser gerada em 3D, pode ser gerada com fotografia em externa. Eu crio todas as variáveis, eu antevejo tudo que pode acontecer, todas as situações possíveis que podem acontecer e passo a produzir, etapa por etapa. Como é que faz qualidade e quantidade? Eu já tenho o set no estúdio montado, eu já tenho a equipe formada, eu já tenho iluminação, eu já tenho toda a estrutura feita. É basicamente soltar o dedo no clique e enxergar. Pode ser que o carro esteja com a luz acesa? Pode. Qual delas? Todas. Então, eu vou fazendo as variáveis, luz por luz, cada uma acesa, alerta, luz guia, farol de milha. Eu tenho tudo separadinho. O que mais? Vamos dizer que o cliente queira ambientar esse carro numa imagem noturna. De que ponto vem a luz? Eu já vou fazendo a variação de cada luz montada no set, com passagem de luz, né? Olha a riqueza que o processo me gera, né? Entender esse processo vai gerando uma riqueza infinita de possibilidades. Tenho luz passando no vidro, luz passando no teto, luz correndo, isso tudo se eu quiser ambientar esse carro, eu não preciso reconstruir no Photoshop ou com uma imagem fake, né, o resultado que é possível fotograficamente obter. Tipo isso, por exemplo, né? Então, faz luz para cá, luz para lá. Olha que legal, isso aqui gera até um time-lapse aqui, se fizer, né? E se o carro estiver andando, né, na cena, eu vou fazer a roda girando. Levanto o carro, faz a roda girando, faz a roda dianteira girando. Olha lá o Marcinho na foto lá, fotógrafo de mão cheia, coisa linda. Faz tudo em movimento. Depois, em pós-produção, eu já tenho o material bruto, eu já tenho todo o material para lapidar e chegar no resultado que o cliente desejar. Tudo isso gera valor. E é aí que a quantidade e a qualidade andam de mãos dadas. Volta ao tema dessa live, que é quantidade e qualidade, né? Eu tenho imagens que podem ser utilizadas parcialmente. Por exemplo, aqui a gente fotografou só a parte da frente do carro, né? Só a lateral do carro. E olha aí um exemplo do que acontece depois. De fato, o cliente pede para ambientar esse carro, né? Olha lá. O que eu tenho? Além das possibilidades de ambientação, de luzes, de encaixar a luz, de onde vem a luz, esse foi um trabalho de 3D, né, que a gente fez a ambientação em 3D. Quem modelou esse trabalho foi o João Schendel, o melhor artista de 3D que eu conheço, adoro trabalhar com ele. Schendel, se você estiver assistindo aí essa live, essa mensagem é para você. E a gente vai criando opções, né, de céu, olha aí a ambientação. O carro não estava na posição, agora ele está em movimento. A roda está girando, o farol está aceso dentro do túnel, e aquelas luzes que eu mostrei anteriormente são de verdade, não é fake, não é criada no Photoshop,
né? Vem tudo da foto. Aí, processo gera qualidade e você tem a possibilidade de fazer mais imagens, né? É quantidade. E aí, como é que divide a equipe? Processo de novo. Olha como é que faz a sombra de carro. A gente leva uma miniatura, né? Aí, estou abrindo a produção aberta, geral. Para quem quer saber como é que faz sombra de carro sem utilizar Photoshop, eu inclusive coloquei no YouTube um vídeo só ensinando a fazer sombra sem usar o Photoshop. Tudo no craft, tudo na mão, direto na fotografia. E eu gero uma infinidade de variações de sombra. Quero sombra projetada para a direita, para a esquerda. Eu uso uma miniatura, eu não preciso utilizar o carro. Isso dá para fazer posteriormente, não preciso também utilizar a estrutura do estúdio, que custa muito mais caro, horas, dias, né? E aí vem depois um pedido do cliente, que é ambientar o carro numa imagem que ele comprou, né? O cliente faz a compra de uma imagem do Shutterstock e pede para você mudar a cor do carro e ambientar ele naquela cena. Bom, se eu não tivesse feito tudo aquilo antes, né, pensado na quantidade, na qualidade, certamente essa é uma imagem que eu não teria resolvido, não teria conseguido resolver. Então, eu tenho o reflexo do carro original, eu tenho a sombra projetada da miniatura que eu guardei, e tem o carro que gera uma foto que a gente clicou em estúdio. Aí transforma tudo isso para preto, não é papel fácil, não é tarefa fácil, mas a gente faz, né? Produção aberta, a gente faz. E se ele quiser ambientar esse carro numa imagem noturna? Tipo isso aqui, ó. Imagem noturna do carro. Vamos colocar esse carro numa imagem externa? Eu queria fazer reflexos nele. A gente usa outras técnicas, tipo 3D, para fazer ambientação. Como é que produz isso daí? Quem vai fazer, mexer no 3D ou no Photoshop? Prisma. O que é prismar? É colocar exatamente na mesma posição que o carro está, busca uma imagem semelhante à ambientação que a gente construiu. Aqui o Shendel modelou toda a cena, fez tudo no 3D, busca uma imagem HDR, né, que pode fazer o 360 ambientando, e envelopa uma modelagem de carro. E aí eu separo somente... Vou achar aqui um exemplo mais legal, ó. Acho que esse aqui de cima é bom para mostrar. Aqui, ó, por exemplo. Eu separo somente o reflexo que eu vou encaixar na lataria do carro. Aí no Photoshop eu tenho ainda mais liberdade, mais articulação para ir mascarando o que eu quero que apareça ou não apareça, né? Então, de novo, quantidade e qualidade. Gerei quantidade de imagens no começo lá no estúdio, vem para manipulação em pós-produção e você tem a possibilidade de fazer mais e melhor, como eu costumo dizer, né? Então, tá aí 2 exemplos de como aplicar processo no trabalho, como gerar conteúdo. E se você está na linha de frente da produtora ou da agência, pense que tudo isso você pode ofertar ainda para o cliente como uma venda adicional. Olha que legal. Quantidade, qualidade e faturamento. Os 3 caminhando de mãos dadas, lado a lado. Bora voltar lá para o nosso keynote aqui para finalizar nossa live de hoje com as dicas. Legal isso aqui, ó. Não se sinta um floquinho de neve. O que é o floquinho de neve? Vai derreter. Não sinta que você é o último floquinho de neve que vai derreter. Se eu tenho qualidade, é sinal que eu vou ter falta de tempo? Tá. E onde entram esses processos que eu mostrei agora? Se eu tenho quantidade que aumenta, a qualidade cai? Será que o cliente vai perceber isso? O exemplo de Taif mostrou que não. Porque foi dividida e o critério foi estabelecido com o cliente. Não por mim, não pela minha equipe, não pelas pessoas que trabalharam comigo. Mas quando eu falo cliente, é agência, diretor de arte, diretor de criação, atendimento, planejamento. Aí vai para o cliente, tem a equipe de marketing, a equipe de produto, todo mundo valida, aí sim, está claro que é qualidade. Aí produzir quantidade, né?
Mate o leão que te consome. Qual que é o mito que está na cabeça, que é o fator limitante da produção de qualidade e quantidade? É a centralização, é o eu faço, eu tenho que fazer, se eu não conseguir, ninguém faz. Mentira, né? Um exemplo de descentralização é como trabalho em parceria, agência e produtora. Uma é muito focada na parte criativa e tem muito bem definido todos os seus processos, enquanto a outra é muito focada na parte de produção. E aí também tem muito bem definido cada processo. E, por fim, o medo. Lança a mão de algo em função do outro, né? Eu lanço mão de qualidade em função de quantidade ou vice-versa. Pare de ter medo, né? Produção é mão na massa. Vai lá e produz. Tem mais um exemplo aí para mostrar? O último para finalizar a live de hoje? Tem sim. Esse exemplo é bem legal. É um trabalho que foi produzido um filme. Nós tínhamos um único dia para produzir o filme. Era um filme de Recall da Hyundai. Um filme confidencial até o momento, agora não é mais, né? Já foi veiculado. E como a gente organiza? Como é que uma produtora trabalha lado a lado com a agência, estruturando processos claros e bem definidos para que não gere dificuldade de produção e garanta quantidade e qualidade. Como é que gera quantidade nesse tipo de trabalho? Esse é um modelo replicável. É muito fácil. Se você fez uma vez um processo e estabeleceu como funciona, você pode replicar isso dentro da sua produtora ou dentro da sua agência. Como é que faz um planejamento de um filme? Tudo que antecede é dividido com o cliente. Casting, produção, ator, definição do ator, definição de figurino, definição... Tudo é definido, não tem nada no improviso. De novo, produção não se improvisa. É tudo orquestrado. Aí, o plano de filmagem do dia funciona assim. Todo mundo está acompanhando o processo de ponta a ponta e entendendo de onde começa e onde termina. Então, olha que legal. A gente começa pela cena 2 do filme. O filme é decupado no storyboard. E aí a equipe está pautada nesses processos, né? Que é o que eu tenho falado e batido bastante nessa tecla, processo de produção. A gente começa pela cena 2, pula para 3, vai para 4 e 5, todo mundo para, hora do almoço, tem horário marcado, definido. Se vocês olharem aqui no cantinho esquerdo, tudo tem horário definido. Aí a gente pula para a cena 9. Por que a cena 9? Porque eu tenho deslocamento de equipe, eu já estou prevendo isso. Quantidade de cenas que eu tenho que produzir versus a qualidade que eu tenho que entregar. O que eu faço? Otimizo minha equipe, otimizo o tempo de transporte, de trabalho, de lá para cá, de equipamento, e avança. Cena 9... vai para 10, depois eu volto para 7 e 8, faço as duas juntas, que é uma cena sequencial. E por incrível que pareça, a última cena que eu vou fazer é a primeira. Por quê? Eu já não preciso mais de tanta gente, o tempo que o pessoal está recolhendo equipamento, voltando para o caminhão com equipamento, o resto de material, limpando o set de filmagem, eu estou fazendo o still. O still é mais simples, eu consigo fazer com luz artificial. E aí, no dia da filmagem, como é que funciona para todo mundo tá na mesma página ali? Isso aqui é um dashboard que eu montei e dividi com toda a equipe. Cada envolvido sabe exatamente o ponto em que entra. Por exemplo, eu tenho até um momento aqui definido em que eu vou fazer o log do trabalho. O que é o log? Espetar o cartão da câmera direto no computador para que o editor consiga trabalhar. Nesse momento, o editor que estava parado, ele já não está mais. Ele começa a editar o filme. Qual é a mágica de entender o processo e definir muito bem cada fase? Esse trabalho tinha um dia de produção e ele já saiu editado no mesmo dia. No mesmo dia já estava editado pelo Marco, que foi um profissional maravilhoso que trabalhou com a gente no set. Estava tudo definido, corte de cena, movimento de câmera,
horário de almoço, horário de montagem de equipamento. Isso aqui era um dashboard, né, uma prancha com aproximadamente 1,5 metro de largura por 2 metros, em 3 partes do set de filmagem. O cliente acompanhava passo a passo e via o horário e cada cena produzida. A agência acompanhava e nossa equipe também acompanhava. Ou seja, as 3 partes envolvidas, todo mundo falando a mesma língua dentro de um processo muito bem definido, né? Então é isso, é possível começar sim a fazer mais e melhor, que é o lema que eu levo, é possível produzir mais e melhor. E por onde você começa? Acompanhando o Produção Aberta, que é esse canal que eu abri justamente para que você pare de usar somente a ferramenta do Photoshop ou somente a câmera e entenda o processo como um guarda-chuva e tudo que está debaixo dele, né? Eu tenho certeza que em pouco tempo você vai compreender como funciona os bastidores da produção, como funciona o passo a passo de criação e aprovação, e em pouco tempo você vai estar produzindo mais e melhor. É isso aí, gente. Muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês aqui dessa live. Eu ainda estou me adaptando a esse formato digital, mas eu também vou me esforçar em produzir mais e melhor. Valeu, um forte abraço. Nos vemos amanhã com outro tema e novidades aí do que acontece por trás do mundo incrível de produção visual.